fatores que explicam essa escolha da maioria das pessoas, né. Mas eu posso aqui destacar alguns motivos, talvez os principais, que fazem com que as pessoas escolham o transporte individual. Tem uma questão de sensação de autonomia e controle, enfim, supostamente você tem esse controle sobre horário, rota. Estamos avançando bastante na história de ter uma previsibilidade do transporte público, né, a gente tem vários aplicativos que hoje conseguem prever o horário de chegada, mas ainda existe uma insegurança das pessoas com relação a essa questão da previsibilidade. Então acho que essa sensação de autonomia e controle é um fato importante. Tem uma outra questão importante que é a falta de integração entre modais, né. Algumas cidades a gente tem, como São Paulo, a gente tem bastante, metrô. O metrô é um transporte que faz com que as pessoas, de fato, migrem do individual, porque ele é previsível, ele é seguro, ele é rápido, mas nem todas as cidades têm metrô e nem todas as cidades têm integração de modal. Então eu vou de um ponto ao outro, mas a minha casa ainda é distante e essa última milha eu não tenho como chegar. Então, a facilidade do transporte individual, de você ir de ponto a ponto, também faz com que as pessoas, façam essa escolha. Tem uma outra questão importante que é conforto e segurança, né. A gente sabe que também tem um esforço do poder público para que o transporte coletivo ofereça conforto e segurança para os usuários, mas ainda não é uma realidade. A gente ainda tem ônibus antigo, barulhento, quente e também seguro, né. A gente fala bastante da segurança, inclusive para mulheres, né, que são muito assediadas dentro do transporte público. Como que a gente consegue então oferecer segurança, conforto e também para que as pessoas façam essa escolha. Tem uma outra questão também que, enfim, não tão importante, mas importante também, que é uma questão da urbanização, né. Então, muitas vezes o trajeto do transporte público é mal planejado, as ruas não estão preparadas para ônibus grandes, então a gente tem, eu acho que essas questões aí. A pandemia, de fato, reforçou essa cultura do uso do carro. Acho que como meio de transporte preferencial, porque acho que tem essa questão, né, da percepção da segurança sanitária e que as pessoas começaram a evitar ônibus, trem, enfim, metrô, todo tipo de transporte coletivo, porque o carro você conseguia manter o distanciamento social. E eu acho que, de fato, esse comportamento que inicialmente se deu por uma questão emergencial, acabou se consolidando como hábito da maioria das pessoas, principalmente aqueles que já tinham acesso a um veículo, né. E aí agora com o transporte por aplicativo, que ainda assim não é um individual, mas de uma certa forma tem essa implicação, também, as pessoas preferem esse tipo de transporte do que o coletivo. Acho que virou um hábito com certeza. A nossa proposta sempre foi de trazer os atores do poder público, do privado, da universidade, startups, para discutir a mobilidade urbana dessa forma mais holística, né, como um todo, e certamente com essa proposta a gente traz um novo olhar para o papel de empresas de locação, por exemplo, que é o caso de vocês dentro da mobilidade urbana sustentável, porque a gente pode mostrar para essas empresas como elas podem deixar de ser fornecedora de carros para alocação, para se tornar participantes ativas dessa construção de cidades mais inteligentes, né. E como que eu faço? Como é que as empresas conseguem fazer isso? Ao participar dessas discussões, elas conseguem entender como é que elas se inserem nesse contexto, seja com a questão da descarbonização, trazendo carros sustentáveis, seja pensando em como ela integra a alocação do carro numa proposta de integração de modais, em que as pessoas podem usar diferentes modais, incluindo a locação do carro como uma possibilidade. E ao participar disso, né, das experiências práticas, das discussões, entendendo como funciona a mobilidade, ela consegue se inserir, né, e além de, obviamente, conseguir manter um negócio lucrativo e crescendo como toda empresa precisa ser, mas também com essa tendência, com essa proposta de ser sustentável, de ser inclusive, está dentro de uma lógica que traz qualidade de vida para as pessoas.